Começa agora o projeto Aula em Casa, produzido pelos professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Apoio Prefeitura de Boa Vista do Ramos. Boa tarde a todos os nossos amigos radiovintes, boa tarde a todos os nossos professores que estão conectados conosco. Quero mandar um alô aqui a todos os nossos alunos, especialmente, da Rede Municipal de Ensino. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Estude em Casa, voltado para o Ensino Fundamental 2. Bom, teremos aí uma tarde de muito conhecimento, de muito aprendizado, Mais uma vez estamos levando aí a informação através da Rádio Buiúna, com a participação de nossos professores do Ensino Fundamental 2, 6º ao 9º ano. Quero dar as boas-vindas a todos os professores que irão estar participando conosco hoje do nosso programa Estude em Casa. Boa tarde, professora Meiriane. Boa tarde, professora Mônica. As duas técnicas pedagógicas que juntam comigo, formam aí a equipe técnica de 6º ao 9º ano, tá bom? Quero mandar também um alô a toda a equipe técnica da CEMED, Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista do Ramos, que estão conectados conosco também. Então é isso aí, pessoal. Está começando o seu programa Estude em Casa. Olá a todos os radiovintes do programa Aula em Casa do Ensino Fundamental 2 de 6º, 7º, 8º e 9º ano. Eu sou a professora Meiriane Coide e estamos aqui juntamente com o professor Owen Prata, professora Mônica Souza e todos os nossos professores que hoje farão parte das nossas aulas de língua portuguesa e matemática, já ansiosos para levar bastante conhecimento a todos os nossos alunos que nos acompanham através da Rádio Buiúna. Tenho certeza que vocês gostam bastante de acompanhar as aulas na sexta-feira, que elas são todas planejadas e dedicadas a cada um dos nossos alunos de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Então, a vocês, querido aluno, boa tarde especial, boa tarde carinhoso, caloroso, aos nossos professores que nos acompanham, aos pais dos nossos alunos também que ficam aí na escuta do programa. E hoje, o programa todo dedicado aos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º ano, sob a responsabilidade da equipe técnica da secretaria e também dos nossos professores, que são nossos convidados a ministrar as aulas de língua portuguesa para 6º e 7º ano, 8º e 9º, e os professores de matemática, que irão ministrar aulas também para os alunos de 6º, 7º, 8º e 9º, de acordo com a nossa apostila 2, referente ao 2º bimestre. Então, muito bem, pedimos a atenção de todos vocês e fiquem ligadinhos na aula de hoje, professora Mônica? Boa tarde, queridos radiovintes. Boa tarde, professores, gestores, pais de alunos e você, aluno, que está aí ligadinho conosco. Eu sou a professora Mônica Souza e estamos iniciando mais um programa Aula em Casa.
o nosso projeto, né, que nós temos voltado para o ensino de 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, você que é aluno desse nível de ensino, fiquem ligadinhos conosco que você terá muita informação. Ok, professora Mônica, professor Oi, vamos iniciar então as nossas aulas de hoje. Todo mundo preparado? Corra, pegue seu material, pegue sua apostila, seu lápis, caneta, borracha, seu caderno para fazer as suas anotações, né? Prestar bastante atenção na explicação dos professores e não esqueçam de anotar a página da apostila que vocês irão, né, fazer as atividades propostas para a semana, tudo bem? Podemos iniciar? Então vamos lá, né? Primeiro nós iniciamos com as aulas do componente curricular de língua portuguesa para 6º e 7º. Depois nós vamos ter as aulas de matemática para os alunos de 6º e 7º ano, ok? Aí sim, né, a gente segue para 8º e 9º ano com língua portuguesa e matemática. Então todo mundo sentadinho, né, com muita atenção na explicação já do professor. Então vamos lá, todos preparados? Vamos iniciar então. E para a nossa primeira aula de hoje, nós chamamos a professora Adrine Dácio, que vai ministrar aula para os alunos de 6º e 7º ano do componente curricular de língua portuguesa. Então, aluno, pegue sua apostila. Hoje nós vamos estudar sobre frase, oração e período, que está na sua apostila, na página 5 à página 9. Com vocês, a professora Adrine Dácio. É com você, professora. Boa tarde, senhores radioouvintes. Boa tarde a você que se encontra aí na sua casa no volume máximo da Rádio ABDCC. Boa tarde a todas as pessoas que se encontram também na zona rural. Meu boa tarde vai para todos os colegas professores, gestores, tanto da cidade como da zona rural. E um boa tarde todo especial vai para os nossos alunos de 6º e 7º ano, tanto da cidade como da zona rural, e que estão aí acompanhando pelo programa Aula pelo Rádio. Sou a professora Adrine Dácio. Hoje estarei participando com vocês da nossa segunda aula de língua portuguesa da apostila 2, voltada para os alunos de 6º e 7º ano de 2021. O assunto de hoje está na página 5 a 9 da apostila 2 de língua portuguesa. Então, queridos alunos, hoje a nossa aula vai falar sobre frase, oração e período. A frase, oração e período vem aí da gramática morfológica, tá? Temos como habilidade compreender a diferença entre frase, oração e período, simples e composto, a partir da identificação do verbo como um núcleo oracional. Então, meus queridos, frase, oração e período, vocês pensam aí que é tudo a mesma coisa, não é verdade? Tá na cabecinha de vocês que tudo é a mesma coisa. Professora, tudo é a mesma coisa, frase, oração e período. Mas não se engane, não é. É tudo diferente, tá? Observem aí na página 5, né? E vai estar aí o que é frase. Vamos iniciar aí falando o que é frase. Então, a frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo e que promove a comunicação, tá? Então, frase é um enunciado provido de sentido completo que promove a comunicação. Temos aí no exemplo, na apostila de vocês, duas frases. Silêncio, show gratuito, vire à direita. Então, temos aí uma frase de sentido completo. Houve uma comunicação, houve um sentido de entendimento.
Aí temos também a segunda frase. Os estudantes tiveram boas notas. Os estudantes tiveram boas notas. Observe aí que na linguagem escrita classificam-se as frases de acordo com a pontuação. Observe que nessas frases que estamos estudando há uma pontuação. Então, ela pode ser classificada também através da pontuação. De acordo com a entonação, são classificadas também. As frases elas podem ser declarativa, representa uma constatação de um fato pelo emissor, leve um ponto final e pode ser afirmativa ou negativa. Temos os exemplos aí de frase afirmativa, né? Que a frase afirmativa afirma algum fato. Por exemplo, Maria estuda francês todos os dias. Está afirmando que Maria, né, estuda francês todos os dias. É uma frase afirmativa. Temos também, já passando para a página 6 da nossa apostila, a frase negativa. Negação de um fato. Maria não estuda francês todos os dias. Observe aí que houve duas frases, uma com afirmativa e a outra negativa. As frases também elas podem ser interrogativas, podem ser exclamativa, imperativa, nominal, verbal, tá certo? Então temos aí a interrogativa, que há uma indagação de um fato. Maria, você estuda francês todos os dias? Queridos, vão observando aí a pontuação também, tá? Aí temos exclamativa, quando há uma exaltação de um fato. Maria estuda francês todos os dias. Observe a pontuação. A exclamação. A imperativa, quando há um pedido ou uma ordem, né? Maria, estude francês. De acordo com a construção, as frases são classificadas também em nominal. Olha o exemplo de nominal. Quando há ou não há um verbo na frase, tá? Exemplo: fogo, cuidado, belo serviço seu. Quando é verbal, quando há verbo na frase. O céu estava tão tenebroso que parecia que o mundo iria acabar. Observe aí a colocação do verbo na frase. Entendido? Tá? Então, o que é frase? É todo enunciado linguístico que possui um sentido completo. Aí passamos para a oração. O que é uma oração? Então, a oração, diferente da frase, é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo, com dois termos essenciais: o sujeito e o predicado, ressaltando que a presença do predicado é obrigatória, já que não existe uma oração sem verbo. E aí temos também o período, né? O período, ele pode ser composto ou período simples, tá? E o que é o período? O período é a frase organizada em torno de um ou vários verbos. Toda frase verbal é um período. Temos aí exemplos: amanhã ganharei a carta de alforria. Estarei livre desse amor. O sol anunciava o despertar do novo dia. Aí temos um período simples, quando há apenas um verbo, ou seja, uma oração, e temos o período composto, e quando há mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração. Temos um exemplo aí na página 7. Quando há mais, né? Era mais madrugada e eu perambulava pelas ruas desertas na cidade em que não conhecia, tá? Então aí temos aí o exemplo de período. Observe aí que esses três quesitos da morfologia, frase, oração e período, observe que uma vai se organizando entre a outra, tá? Então, se constrói primeiro a frase, depois da frase vem a oração, e da oração, observe que já se estrutura o período, tá certo?
Então, vocês compreenderam um pouquinho? Vamos lá para a nossa atividade. Na página 7 da nossa apostila, temos aí a atividade 1, 2, tá? E aí temos também, vai até a página 9, tá? De atividade. Então, preste atenção em cada enunciado da atividade, o que está pedindo. Temos aí número 1, tá? Atribua o conceito de frase, oração em período nas lacunas a seguir, levando em consideração o discurso por elas apresentada. Aí temos a 2, quantas orações há no seguinte período, tá? Aí logo após temos um texto que vai falar sobre as plantas dormem. Aí, a partir do texto, você vai responder a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4 e a questão 5, 6 e 7. Tudo a partir do texto As plantas dormem, tá? Então, compreenderam mais ou menos o que seria isso para tentar fazer a atividade, tá? Então, frase é o enunciado linguístico, possui um sentido completo. A oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal, pode ou não apresentar um sentido completo. E o período, que é a frase constituída de uma ou mais orações formada em um todo com um sentido completo. E ele pode ser período simples ou período composto. Então, meus queridos, chegamos aí ao final da nossa aula, né? Finalizar o programa, tá? Agradecer aí o convite dos técnicos pedagógicos de 6º ao 9º ano, da Secretaria Municipal de Educação. Deixo um meu abraço a todos que estão acompanhando o programa. Alunos, lembrando mais uma vez, meus queridos alunos, que o vírus da Covid ainda não acabou, tá? Vamos continuar tomando as devidas precauções, nos cuidando, usando máscara, evitando aglomerações, passando sempre o álcool em gel quando sair, tá? Tente a esses cuidados, que assim esse vírus vai acabar. Se Deus quiser, a gente vai voltar para a sala de aula, tá certo? Excelente tarde a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Beijos a todos. Muito bem, professora Adrine, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Quero agradecer a senhora pela contribuição com o conhecimento, né, na nossa aula de hoje, que foi transmitido a todos os nossos alunos aí de 6º e 7º ano. E agora vamos lá para a nossa próxima aula, que será ministrada pela professora Cleia Dias, né, no componente curricular de matemática. É com você, professora, fique à vontade. Boa tarde a todos os radiovintes. Boa tarde, colegas professores. E quero dar meu boa tarde especial a todos os alunos que nos acompanham pelo programa Aula em Casa. Sou a professora Cleia Dias de Oliveira, trabalho na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira, com a disciplina de matemática nas turmas de 6º e 7º ano. O assunto abordado hoje é da aula 2 sobre segmento de reta, da página 6 e 7 da apostila do 2º bimestre. Nesse momento, peço a todos que prestem bastante atenção. Segmento de reta. Segmento de reta é um pedaço de uma reta, ou seja, tem um ponto inicial e um final. Esses pontos são chamados de extremos e, por isso, podem ser medidos. Para indicar um segmento de reta, utilizamos 2 letras maiúsculas. Observem aí na apostila de vocês, temos aí um ponto A e um ponto B, onde vocês podem ver que há um traço que une esses 2 pontos. Como podemos chamar
esse desenho podemos chamar de segmento de reta. O segmento de reta é marcado por 2 pontos, pois tem início e fim. Observem aí na imagem. Segmento de retas consecutivos. 2 ou mais segmentos de retas são consecutivos quando eles possuem um ponto em comum. Observem as imagens aí na apostila de vocês. Primeiro, temos o segmento AB, BD e BC. Agora, vamos saber quais deles são segmentos consecutivos. AB é consecutivo ao segmento BC, porque eles têm um ponto B em comum. O segmento AB também é consecutivo ao segmento BD, porque o ponto comum entre eles é o ponto B, e assim sucessivamente. Temos ainda os segmentos de reta RS e ST. O segmento RS é consecutivo ao segmento ST porque possui um ponto em comum, que é o ponto S. Logo, temos segmento KL e LM. O ponto comum entre esses segmentos é o ponto L. Segmento de retas colineares. 2 ou mais segmentos de retas são colineares quando por eles passa uma única reta. Peço a vocês que observem a imagem nas suas apostilas. Temos na primeira reta o segmento AB e CD, como mostra na imagem. Observem que eles passam pela mesma reta, então são denominados segmentos de retas colineares. Os segmentos KL e MN também. Prestem bastante atenção, que os mesmos passam por uma única reta. Isso também acontece com os segmentos RS, TU e VX. Esses segmentos estão em uma única reta. Segmento de retas adjacentes. Se 2 segmentos de retas forem consecutivos e colineares ao mesmo tempo, são denominados segmentos adjacentes. Bom, alunos, aqui nos segmentos de retas adjacentes, os segmentos de retas têm que ser ao mesmo tempo consecutivos e colineares. Observem que o segmento AB e BC têm um ponto em comum, que é o ponto B. Podemos dizer que esses segmentos são consecutivos e também esses segmentos passam por uma única reta, que denominamos como colineares. Isso acontece com os demais exemplos ao lado, que todos possuem um ponto em comum e passam por uma única reta. Assim são denominados segmentos adjacentes, ok? Espero ter ajudado a todos. Nosso tempo é um pouco reduzido, mas tenho certeza que valeu a pena a nossa aula de hoje. Agora é com vocês. Chegou a hora da atividade. Questão 1. Dos pontos listados abaixo, qual deles pertence à reta R? A, M, B, N, C, Q, D, R, E, S. Então, observem aqui na imagem na apostila, vocês podem ver 2 retas, a reta R e a reta S. O que queremos saber aqui? Que quais dos pontos abaixo pertence à reta R. Então, observem direitinho e vocês vão responder essa questão. Questão 2. A superfície de um campo de futebol na geometria é um exemplo de letra A, ponto, B, reta, C, segmento de reta, D, semi-reta, E, plano. Então, observe essa imagem. Na aula anterior, na aula 1 da apostila, vocês estudaram sobre ponto, reta e plano
Então é só vocês revisarem, né, a aula anterior, e aí vocês observem que a imagem vão responder a questão 2. Questão 3. Marque a alternativa que nomeia corretamente um ponto, uma reta e um plano, respectivamente. Então, vocês têm a alternativa de A a E. Vocês vão também, né, revisar a aula anterior, onde vocês estudaram sobre ponto, reta e plano. Ponto, nós denominamos ele, né, ou podemos identificar eles com as letras maiúsculas, reta com as letras minúsculas e plano usamos o alfabeto grego. Então, deem uma revisada na aula passada e depois vocês podem responder a questão 3. Questão 4. Observe as retas horizontais, que são as linhas de uma partitura. Essas 5 retas são: letra A, concorrentes; B, perpendiculares; C, paralelas; D, verticais. Na aula passada, vocês estudaram sobre essas retas. Revisem também lá, né? E depois é só observar aqui a imagem e vocês irão responder. Então, alunos, estamos chegando ao final de nossas aulas. Essa atividade vocês podem fazer durante a semana. Peço a todos que continuem se cuidando, pois ainda estamos vivenciando um momento difícil e um tanto complicado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito bem, queremos agradecer às professoras Cleia Dias de Oliveira e a professora Adrine Solares Dácio, que contribuíram conosco, né, gravando seu áudio para a nossa aula de hoje. Agora, alunos, pegue o material de vocês, a apostila de 8º e 9º ano, que nós iremos iniciar a nossa primeira aula voltada para o nível de 8º e 9º ano, que hoje será ministrada pela nossa querida professora Roseli Andrade, ela que é a professora de língua portuguesa da escola Senador João Bosco, na região do Massamari. Professora Roseli, seja bem-vinda. E agora é com a senhora, professora. Boa tarde, senhores radiovintes, boa tarde, professores, e boa tarde a todos os alunos que nos acompanham pelo programa Aula em Casa. Sou Roseli Andrade e atuo na Escola Municipal Senador João Bosco. E hoje estarei participando com vocês da aula de língua portuguesa voltada aos alunos de 8º e 9º ano. O assunto desta aula encontra-se na página 7 até a página 10 da apostila 2 de língua portuguesa. E o objetivo dessa aula é levar o aluno a identificar os termos constitutivos da oração nos textos. Então, alunos, para iniciarmos nossa aula, abra sua apostila na página 7 e falaremos sobre o objeto de conhecimento, os termos integrantes da oração, complementos verbais e nominais, vozes verbais e predicativo. Para isso, vamos entender um pouquinho sobre os termos integrantes. O que são os termos integrantes? São aqueles que se integram ou completam o sentido de determinados nomes e verbos. Vamos ver um dos primeiros termos, que é o objeto direto. O que é o objeto direto? É o termo de oração que completa a significação de um verbo transitivo sem auxílio de preposição. E aí nós temos um exemplo. Os alunos terminaram o trabalho. Então, nós temos nesta oração como sujeito alunos, temos como verbo transitivo direto terminaram e temos como objeto direto o trabalho. Então, aqui nós temos exemplo de objeto direto.
Também o objeto direto ele pode ser constituído por pronome oblíquo, e isso faz com que a gente possa relembrar dos pronomes que nós já estudamos em aulas anteriores. Temos também um exemplo aí. O pai deixou-as em casa. Então, nós temos como sujeito o pai, deixou vencer o nosso verbo transitivo direto e as em casa venceu o nosso objeto direto. Também o objeto direto ele pode ser preposicionado. Então, há casos em que o objeto direto pode vir introduzido por preposição não exigida pelo verbo. Ou seja, o objeto direto preposicionado completa sempre o sentido de um verbo transitivo direto. E aqui também nós temos um exemplo. Bebeu do vinho português. Aqui nós temos um verbo transitivo direto. Aqui nós já temos aí a presença de uma preposição, né, do. Então, é importante a gente prestar atenção que aqui nós estamos falando do objeto direto e não do indireto. Neste caso, é do objeto direto preposicionado. E aqui nós temos uma observação, gente. Sempre no objeto direto preposicionado, eu tenho que ter um objeto que seja transitivo direto, ou seja, aquele verbo que o seu complemento não necessita de preposição. E eu coloco a preposição em algumas situações. Então, não esqueçam que o objeto direto preposicionado só acontece quando o meu verbo é transitivo direto. E agora nós falaremos sobre o objeto indireto. É o termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo indireto, sempre com auxílio de uma preposição obrigatória. Então, aqui, nesse momento, eu já consigo diferenciar o que é um objeto direto e o que é um objeto indireto. O objeto direto não precisa, não necessita do auxílio de uma preposição. Já o objeto indireto, ele necessita do auxílio de uma preposição. Então, é obrigatório o uso da preposição nas orações que tenham o objeto indireto. E aí nós temos o exemplo. A terra precisa de ajuda. Temos como sujeito terra, temos como verbo transitivo indireto precisa e objeto indireto vem ser de ajuda. Temos aí esse exemplo. Também o objeto indireto, ele pode também ser constituído por pronome oblíquo. E aí nós temos um outro exemplo. A resposta não lhe interessava. Então, o sujeito da nossa oração é resposta. O objeto indireto é o pronome lhe e o verbo transitivo indireto é interessava. Então, esse é um exemplo de objeto indireto constituído por pronome oblíquo. Na sequência, nós temos o complemento nominal, que é o termo da oração que se liga a um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou o advérbio, sempre através de preposição, com a função de completar o sentido. E aí nós temos também um exemplo. Tenho saudade da infância. Tenho é o verbo transitivo direto, saudade é o objeto direto. Nós temos aí a nossa preposição da e infância vai ser o complemento nominal, ou seja, completa o sentido do substantivo saudade. Então, esse é um exemplo de complemento nominal. Na sequência, nós temos o agente da passiva, né, que é aquele que exprime nas estruturas da voz passiva analítica o agente da ação do verbo, sofrida pelo ser que ocupa a posição de sujeito na oração, de sujeito da oração. Então, aí nós temos aí a voz ativa. A oração na voz ativa é a seguinte: o governo vendeu as terras. Essa oração está na voz ativa. Quando
é ocorrida a transposição da voz ativa para a passiva, esta mesma oração vai ficar da seguinte forma: as terras foram vendidas pelo governo. Então, na voz ativa, governo era o sujeito, e na voz passiva, governo passa a ser agente da passiva. Na voz ativa, vendeu é o verbo transitivo direto. Na voz passiva, o verbo na voz passiva, né? E terras, que era objeto direto na voz ativa, na voz passiva vai passar a ser sujeito. Então, é a transposição que ocorre nesse momento da voz ativa para a voz passiva. Aí nós temos também a voz reflexiva, que é quando é agente e paciente. Então, na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação. Temos também aí um exemplo: o operário machucou-se. Quem praticou a ação? O operário. Quem recebeu a ação? Também o operário. Então, aí nós temos, né, o sujeito que pratica e que, ao mesmo tempo, sofre a ação. Então, na sequência agora, nós temos aí o predicativo. Vamos compreender um pouquinho sobre o que é o predicativo, né? Então, o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. A função do predicativo é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. E aí nós vamos poder ver aí o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É o elemento do predicado que se refere ao sujeito, com a função de informar algo a respeito do sujeito. E aí nós temos um exemplo: a criança anda doente. Nesta oração nós temos o sujeito, que é criança, o nosso verbo anda, e o predicativo do sujeito vem ser doente. Então, doente está se referindo quem? A criança. E aí, na sequência, nós temos o predicativo do objeto. É o termo do predicado que informa algo sobre o objeto. E aí, nós temos o frio deixou a criança gripada. Então, nós temos o sujeito frio, verbo transitivo direto deixou, criança vem ser o nosso objeto direto e gripada vem ser o nosso predicativo do sujeito, tá? Então, é muito interessante a gente prestar atenção quando nós estamos fazendo essa análise sintática para a gente compreender a distribuição desses termos integrantes da oração. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham compreendido. É um assunto que exige um pouco mais de atenção, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que não esqueçam que os termos que integram ou completam o sentido de determinados nomes e verbos são chamados de termos integrantes da oração, ok? Bom, na sequência nós temos aí a proposta de algumas atividades que estão aí na apostila de vocês nas páginas 10 e 11. Nós temos 5 questões, né? Vamos prestar bastante atenção porque elas estão referindo-se ao objeto de conhecimento que nós acabamos de ver, tá? Leiam com atenção, pesquisem também, a apostila de vocês é uma fonte muito boa, mas eu gostaria que vocês fossem além da apostila, que vocês fossem buscar em outras fontes, que vocês possam ser esse aluno pesquisador, porque eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer direitinho essas atividades, ok? Bom, nós estamos aqui finalizando mais um programa. Agradeço o convite dos técnicos pedagógicos de 6º ao 9º ano. Alunos, obrigada pela atenção. Peço que continuem tomando as devidas precauções contra o coronavírus e cuidem-se, tá? Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Muito bem, nós queremos agradecer a professora Roseli Andrade,
da comunidade Menino Deus do Curuçá, né, da Escola Senador João Bosco, pela brilhante aula ministrada aos nossos alunos de 8º e 9º ano de língua portuguesa. Eu tenho certeza que os alunos aprenderam bastante coisas com você, professora. Excelente aula! E agora, né, nós vamos começar a aula de matemática para os alunos de 8º e 9º ano. E eu chamo para ministrar essa aula o professor Elison Caldas, da comunidade República de São Benedito, Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, que irá contribuir com vocês com a aula de matemática para os alunos de 8º e 9º ano. Então, querido aluno, pegue a sua apostila e abra na página 4 a 6, que você vai estudar com o professor Elison Caldas. É com você, professor! Boa tarde, queridos colegas professores, alunos e os ouvintes que nos acompanham no programa do projeto Aula em Casa. Sou o professor Elison Caldas, leciono na Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, na comunidade de São Benedito. Hoje eu vou trabalhar o componente curricular de matemática. Estarei orientando os alunos de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 2, tendo como objeto de conhecimento os polígonos. Agora, alunos, vamos pegar nossas apostilas e abrir na página 4 a 6 da aula 2. E vamos iniciar, primeiramente, pela definição dos polígonos, né? Onde temos os polígonos, que são figuras geométricas planas e fechadas, né, formadas por segmentos de reta. Então nós temos um polígono onde os segmentos de reta eles se cruzam, né, que são fechados. Os que não são fechados, ele não é polígono, porque o segmento de reta eles não se cruzam, tá? Então nós temos aí na nossa apostila, tá? Então os elementos de um polígono, eles são considerados ângulos internos e externos, também por vértices, diagonais e lados, tá? Então, os polígonos regulares também são formados pelos irregulares. O que é um polígono regulares? Os polígonos regulares, eles possuem lados iguais e ângulos congruentes, tá? Então eles vão ter a mesma medida, né, de lados. Por isso que eles são congruentes, tá? Então nós temos aqui o triângulo equilátero, nós temos o quadrado, o pentágono regular, o hexágono regular, o heptágono também regular, o octágono regular, o neágono regular, o decágono regular. E nós temos os irregulares, lados com medidas diferentes e ângulos não congruentes, ou seja, eles não têm a mesma medida, tá? E onde também as retas não se cruzam, tá? Então nós temos também, né, triângulos que tem 3 lados, quadriláteros 4 lados, pentágono 5 lados, o hexágono 6 lados, o heptágono 7 lados, o octágono 8 lados. Já os polígonos convexos, se os ângulos do polígono forem menores que 180 graus, ele será convexo, tá? Eles são convexos. Já os polígonos côncavos, se tiver um ângulo com medida maior que 180 graus, ele será não convexo,
ou côncavo, tá? Então, se ele tiver um ângulo com medindo maior do que 180 graus. Então, a classificação dos polígonos, de acordo com o número de lados, eles se classificam nós temos lá na nossa apostila, na página 5, lá, nós temos lá a tabela, né, onde está sendo representado. Tá? O triângulo é 3 lados, quadriláteros 4 lados, o pentágono 5 lados, o hexágono 6 lados, o heptágono 7 lados, o octágono 8 lados, o neágono 9 lados e o decágono 10 lados. Tá? Também nós temos o número de diagonais de um polígono, tá? Também nós vamos determinar o número de diagonais de um polígono usando a seguinte fórmula, tá? Então, eu tenho aqui a representação de um desenho, né, que representa diagonais, que é igual a n menos 3, nós temos o traço de fração sobre 2, onde o desenho significa número de diagonais e o n significa número de lados. Então, nós temos aqui o exemplo, já vamos acompanhar aí na nossa apostila, né? O primeiro exemplo, vamos calcular o número de diagonais do hexágono. O hexágono, né, ele possui 6 lados. Então, para todo n, se eu quero o hexágono, para todo n, eu vou colocar 6, porque ele tem 6 lados. Então, vamos substituir o n por 6. Tá? Então, nós vamos ter D é igual a 6 vezes, abre parênteses, 6 menos 3, fecha parênteses, traço de fração sobre 2, que é igual, né? Que é igual 6 vezes 3, tá? Porque nós temos aqui uma multiplicação na frente do parênteses, e nós vamos fazer a subtração. 6 menos 3 é igual a 3. Tá? Traço de fração sobre 2. 3 vezes 6, 18, dividido por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, nós temos aqui a diagonal 9. Tá? Então, a resposta será: o hexágono possui 9 diagonais. Tá? Então, eu acredito que eu tenha ajudado, né, os alunos a entender um pouco sobre os polígonos, tá? Então, agora nós vamos para a nossa atividade da semana, né, onde ela se encontra na página 5 e 6 da nossa apostila, tá? Então, tá bem fácil para ser resolvido, né? Então, vocês vão fazer a leitura atentamente, ver o que está pedindo, tá? Para a gente resolver, tá certo? Então, estamos chegando ao final de mais um programa, né, do projeto Aula em Casa, sendo que eu quero agradecer aqui o convite, né, dos técnicos pedagógicos do Ensino Fundamental 2, tá? Quero também agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade, né, que Ele nos concedeu, e eu quero aqui pedir, né, ao nosso povo, ao nosso público, né, que continue usando máscara, o álcool em gel, mantendo o distanciamento social, tá? E eu quero aqui agradecer
ao meu Deus, né, por esse dia maravilhoso, né, que Ele nos concedeu. E quero também dar meu boa tarde a todos e que todos tenham uma ótima final de semana, né, para todos, tá? E continue se cuidando, tá? Nós sabemos que a Covid ainda não terminou, tá? Vamos lá nos cuidar, vamos cuidar das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama, né? Então vamos nos cuidar, gente, certo? Então aqui meu boa tarde a todos. Agradecemos ao professor Elison Caldas pela participação conosco e na oportunidade também mandamos um abraço carinhoso a todos os professores que estiveram hoje conosco, né? A professora Cleia, a professora Adrinha, a professora Roseli Andrade e aos demais professores, gestores que sempre estão à nossa disposição. Quando nós os convidamos, estão prontamente a nos atender, a participar do programa, visto que o programa é voltado para os alunos, né, que são o nosso público, que nós estamos trabalhando do nível de 6º ao 9º ano. Então, muito obrigada, receba o nosso carinho e até a próxima, se Deus quiser. E estamos chegando, né, ao final de mais um programa da equipe, né, do Ensino Fundamental 2, de 6º, 7º, 8º e 9º ano da Secretaria Municipal de Educação. E nós queremos chamar a atenção dos nossos alunos para o compromisso, né, de tirar aí um tempinho na sua semana, fazer as suas atividades. Não esqueçam, né, que temos atividade na apostila, que você pode estar realizando essas atividades que foram propostas. Qualquer dúvida você pode procurar o professor da sua escola, que ele está aí para mediar esse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? O professor vai tirar sua dúvida, pode explicar para você aquilo que você não conseguiu compreender no programa, beleza? Então vamos lembrar as atividades que ficaram para serem realizadas na semana? Alunos de língua portuguesa, 6º e 7º ano, as atividades estão na página 5 a 9. Alunos de 8º e 9º ano, língua portuguesa, as atividades estão na página 7 a 11. E queremos agradecer a professora Adrinha Dácio, a professora Roseli Andrade, que ministraram uma excelente aula aos nossos alunos, né, do componente curricular de língua portuguesa. E agora vamos para o componente curricular de matemática, que foi ministrado pela professora Cleia Dias e pelo professor Elison Caldas também. Muito obrigada, professores, pela contribuição de vocês na nossa aula de hoje. E as atividades de 6º e 7º ano estão da página 6 a 8 da nossa segunda apostila. 8º e 9º ano estão na página 4 a 6 da nossa segunda apostila. Lembrando que todas as comunidades já receberam, já estão nas escolas, já estão com os alunos e os professores, né, estão aí para dar o suporte aos nossos alunos nas atividades que devem ser realizadas na semana. Então, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem conosco, por nos acompanharem toda sexta-feira. Nosso abraço carinhoso, nosso muito obrigado. Tenha um excelente final de semana e na outra semana estaremos aqui novamente, viu? Não esqueça, compromisso marcado toda sexta-feira, das 15 às 16 horas conosco. Um abraço carinhoso da professora Meire. Bye, bye! Queridos rádio ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Aula em Casa e agradecemos a companhia de cada um de vocês que estiveram conosco nesta tarde maravilhosa de sexta-feira. Agradecemos a audiência de
todos os professores, alunos, pais de alunos, você aí do seu comércio, na sua embarcação, que estão ligadinhos conosco, muito obrigado pela companhia de vocês. Professora Meiriane, professor Owen, muito obrigado, um abraço carinhoso a todos os colegas técnicos da SEMED e esperamos nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos, boa tarde, tchau, tchau. Ok, né? Então chegamos aí ao final do nosso programa. Tivemos aí mais a transmissão de uma aula, né, para os nossos alunos do Ensino Fundamental 2, 6º ao 9º ano. Muito obrigado a todos os professores que participaram conosco, que contribuíram com a nossa aula de hoje grandemente com os seus conhecimentos, né? Através da Rádio Buiúna a gente consegue alcançar muitos alunos, né, conectados através do aplicativo ou através também do seu rádio na sua residência, tá? E também quero agradecer a todos os professores que nos acompanham, né? Quero mandar um alô a todas as comunidades que estão conectados conosco, também aqui a região da cidade, né? Aqui da zona urbana, que estão também conectados conosco. Muito obrigado. Se Deus quiser, na semana que vem nós estaremos com mais uma aula para transmitir e levar muito conhecimento para todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um excelente final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Mr. Slow.